Fala galera, esse vídeo foi outra coisa que eu ouvi ontem na mesma conversa que me trouxe outras reflexões, porque foi uma crítica sobre uma candidata a diretora de esportes do Grêmio, diretora da parte de esportes, né, de uma chapa do Grêmio, que ela não poderia ser diretora de esporte porque é menina, é uma mulher, associando um lugar ao gênero. Eu realmente estou embasbacado em ter que ouvir esse tipo de barbaridade. Porque eu nem consigo conceber essa ideia de associar o gênero da pessoa, né? Se o órgão reprodutor dela é para dentro ou para fora, a capacidade de gerir uma pasta. Eu gostaria da ajuda de vocês, né? Alguém que assistiu o vídeo, quem quiser comentar, se assistir esse vídeo, eu queria que vocês me ajudassem a entender isso, porque eu tenho eu tô com dificuldade para fazer. Eu deixei esse para fazer mais por último, porque eu tenho dificuldade de entender isso, sabe? As pessoas estão relacionando o gênero da pessoa à incapacidade delas. Tá parecendo. Eu tive um professor na universidade que ele falava isso. Ele dava aula de cristalografia e ele falava que as meninas tinham mais dificuldade, as alunas tinham mais dificuldade que os alunos em cristalografia, que basicamente é a forma com que a matéria se organiza no estado sólido, né, principalmente no estado sólido, porque as mulheres tinham dificuldade em ter visão tridimensional. Então, alguém, pelo amor de Deus, me salva desse mundo. Sabe? Se você já é difícil você ouvir isso na rua. Agora, você ouvir isso dentro de uma escola, dizendo que a mulher não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo pela sua condição de mulher, né? É de uma vileza, de uma baixeza, é uma coisa assim absurda. E eu queria que alguém me explicasse por quê. Qual a relação do sexo com a capacidade de fazer alguma coisa, né? Por que esse machismo de dizer que mulher é para isso, o homem é para aquilo, né? As capacidades são diferentes. Aí tem sempre um babaca que vai para a internet, porque, desculpa, eu não tenho outra. Até tenho, mas vamos ficar no babaca mesmo. Tem sempre um babaca que vai para a internet e fala assim: querem direitos iguais, mas não querem carregar saco de cimento. Gente, quantas mulheres que a gente vê hoje tem trabalho na construção civil? Agora, o problema é qual é o trabalho em que elas se colocam. Elas se colocam principalmente para fazer o acabamento. Mas não está carregando saco de cimento. Mas elas fazem, né, pelo que se vê, pela colocação, elas fazem o acabamento muito melhor do que os homens, né? Por isso tanto. E aí, né? Daqui a pouco a gente vai voltar para
menino veste azul, menina veste rosa. Né? E esse machismo, o grande problema que eu vejo nessa questão desse machismo é que ele anda lado a lado com a homofobia. Sabe, a gente tem lá na escola casos, tem um caso que foi julgado recentemente pela corregedoria, né? E eu estou falando porque isso é público, do professor assediador que foi suspenso. Sabe? Isso é inadmissível. Isso é inadmissível em qualquer meio. Sabe? Como você vai julgar uma pessoa baseado no gênero dela? Seja ele qual for. Qual a relação que o gênero dessa pessoa tem na capacidade dela em resolver uma coisa ou outra? Sendo que as mulheres, via de regra, têm uma capacidade de trabalho, não é capacidade, a palavra não é capacidade, me perdoa, tem uma obrigação social de trabalho muito maior do que o dos homens. Quando eu digo isso, eu estou falando socialmente, é uma coisa socialmente construída, porque a mulher tem o emprego dela, a mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem que cuidar dos filhos, ela tem uma jornada dupla, tripla, e ainda à noite tem que estar apta a satisfazer o homem, né? Porque senão ele vai ameaçar que ele vai procurar na rua. Ah, não, se você não me der o que eu quero, eu vou procurar na rua. Ah, pelo amor de Deus, faça-me o favor. Sabe? O que a gente tem, muitas vezes, principalmente em determinadas modalidades de ensino lá na escola, é gente que sempre teve vontade de estudar e agora, depois de uma certa idade, volta a estudar e a família é contra. Ah, para que você vai estudar agora? Eu estou falando especificamente de relatos que eu já ouvi de quando eu trabalhava no ensino de jovens e adultos da escola. Famílias que eram contra, né, o ingresso de senhoras ou alunas mais jovens que podiam estudar na escola desde que a rotina da casa não fosse mexida. Desde que tudo estivesse pronto a tempo do amo e senhor da casa ser satisfeito. Então, em que tipo de mundo a gente vive? Que tipo de... Ah, mas aí vocês podem falar, e eu posso juntar ao vídeo que eu acabei de postar sobre racismo. Ah, mas é liberdade de expressão. Não, isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão, ela vem acompanhada de responsabilidade. O que a gente enfrenta hoje em dia, e isso é uma questão política, é que as pessoas, elas se escondem atrás desse escudo da liberdade de expressão para falar qualquer tipo de barbaridade, inclusive ferindo o direito dos outros. Isso é fascismo. Se eu estou colocando uma pessoa do mesmo caso do racismo, ou de forma paralela, vamos dizer assim, né? Se eu estou colocando uma pessoa incapaz de fazer uma coisa por conta da genética dela, que sentido isso faz? Qual é a lógica que impera por trás disso? Muitas vezes que a mulher tem que estar num papel subserviente, que a mulher não tem direito à educação, que a mulher tem lugares determinados para atuar
no interior da sociedade. Existem setores produtivos próprios para que a mulher ocupe. E não é qualquer mulher. Né? Ainda tem isso, ainda existe a pressão social da mulher ter uma estética XYZ. Senão ela também não serve. Inclusive isso já foi usado num concurso dos Correios vários anos atrás, para eles dizerem que eles não queriam uma determinada candidata porque ela era gorda. Não era nem o fato dela ser mulher, o fato dela ser gorda. Tá? Aí gordofobia, não sei o que. Gente, o que eu tô falando é isso, é discriminação, seja ela qual for. Não existe, não existe uma lógica por trás disso. Coerente. Quando eu digo não existe uma lógica, é lógico que é óbvio que existe. Não existe uma lógica coerente por trás disso. A lógica que existe a lógica que existe é determinados sujeitos têm direito a determinadas vagas em determinados lugares, né? Esse é um dos grandes males que a gente percebe hoje, entendeu? Porque a mulher ela procurou, porque ela não estava, que ela estava vestida desse jeito, então ela procurou determinada consequência que ela alcançou, né? Determinado fato que aconteceu, que ocorreu com ela. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Não existe motivo nenhum para você violar, seja lá quem for. Quanto mais o tipo de roupa que ela usa. Se ela não quisesse ouvir, que não usasse esse tipo de roupa. Que direito você tem de falar? Seja lá qual for. Realmente é isso? A gente está reduzido a um papel de... A gente voltou para a idade das cavernas, em que... E eu nem sei se lá era tanto assim. Talvez a mulher tivesse um papel mais importante lá, porque era necessário que todos se integrassem na comunidade. Mas será que a mulher é um pedaço de carne que serve para reprodução? Será que esse tipo de discurso não está denotando um julgamento de que a mulher que repercute o discurso de a mulher tem que receber menos porque ela engravida? Entendem quando eu levanto a questão de subjetividade? Por que a gente fala esse tipo de coisa? Por que a gente... E eu teoricamente, assim como eu não posso falar... Não posso falar assim, tudo que eu estudo, tanto sobre o racismo quanto sobre o feminismo, é teórico. Porque eu não sofro dos preconceitos que essas pessoas sofrem. Talvez o único preconceito que eu seja alvo é porque eu sou gordo. Mas eu sou homem e sou lido como branco. Pelo menos aqui no Brasil. Então, a gente tem que pensar sobre os lugares em que de privilégio que a gente tem. Então, que daqui a pouco é ótimo, né? Ano que vem, vem surgindo esse mesmo discurso imbecil, da mesma forma que falam, por que não precisa do dia, não é necessário o dia da consciência negra? Por que 8 de março se comemora o Dia Internacional da Mulher? Por conta da luta histórica.
por conta da luta histórica da mulher ser reconhecida como cidadã. Porque o problema é esse. As mulheres, elas não eram conhecidas como cidadãs, né? O próprio conceito de família da Grécia Antiga, a mulher era uma propriedade da casa. Você tinha o dono da casa e você tinha os filhos, os escravos, e a mulher era outra parte da propriedade da casa. Esse é o grande problema que eu vejo, né? Como é que a gente pensa a mulher nos dias de hoje? A gente vai considerar que a mulher é o quê? Uma fraquejada? Né? A última foi uma fraquejada e vai falar o quê? Brincadeira sadia? A gente vai se colocar no papel de provedor? Exatamente isso que eu não consigo, como diz a galera, o meu filho diz muito isso, eu não consigo tancar, né? Eu não consigo entender, não entra na minha percepção de mundo. Entendeu? Por que uma mulher pode isso ou não pode aquilo? E isso está diretamente ligado, na minha leitura de mundo, isso está diretamente ligado à homofobia. O machismo e a homofobia caminham lado a lado. Por quê? Porque geralmente, o que é? A mulher, ela tem um padrão, uma norma que ela deve seguir. O homem tem um padrão e uma norma que ele deve seguir para ser socialmente aceito como homem. Quando você tem seres desviantes, quando você tem seres, não, perdão pela palavra, sujeitos que fogem dessa determinada norma, esses sujeitos precisam ser ou punidos ou precisam ser excluídos da sociedade. Eles vão ser o quê? Queimados como bruxas? Quando eles são livres? Eles vão ser presos, como na Inglaterra, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, onde ser homossexual era crime? A gente vai usar o quê? Frenologia para dizer que se a mulher tem o dedão do pé e o primeiro dedo normal, não lembro o nome agora do dedo, tudo bem. Mas se a distância entre o dedão e o outro dedo é muito grande, essa mulher tem tendência a ser prostituta? Frenologia é uma ciência que existia que ela, para quem não conhece, ela é uma ciência que indicava determinadas características das pessoas pelo tamanho, pelo o jeito do corpo, pelas formas do corpo da pessoa. Como dizia antigamente, que se a pessoa tivesse o dedo médio e o dedo médio e o vizinho do meio da mão, né? Se elas, o dedo médio e o anelar, o nome me fugiu, perdão. O dedo médio e o anelar do mesmo tamanho é porque ele era um lobisomem. Tá? Gente, sabe, o que é você está dizendo que existem cidadãos de segunda classe, tá? Um dado que eu acho que a maioria deve saber: o Brasil é o país que mais se mata travesti no mundo. E é o país, simultaneamente, é o país onde mais se assiste pornografia com travesti no mundo, que mais consome pornografia com travesti. Será que existe uma relação entre essas coisas? Eu não vou, deixa para pensar. Então você quer o quê? Você quer que a mulher ela
ela esteja numa posição de subserviência. É isso. Por conta da genética dela. Sabe? Não é possível. Assim como eu fiquei sabendo de casos de alunas minhas que se ressentiam porque os outros colegas, elas se sentiam acuadas porque quando existia uma discussão em turma, os homens levantavam a voz para resolver os problemas no grito. Então elas se sentiam ameaçadas e voltavam atrás. Que diabo de mundo é esse onde a gente não consegue discutir as coisas de forma minimamente civilizada? Como é que você vai colocar determinadas condições de existência mínimas para as pessoas se as pessoas são julgadas pelo sexo delas ou pelo gênero delas? Existem, e aí esse estudo de gênero é extremamente complexo, existem diversas coisas que permeiam esse estudo e não é a função desse vídeo abordá-las todas, senão o vídeo teria 1 hora e tanto. É só levantar a discussão. Talvez depois, na parte de livros, eu faça um vídeo com alguns livros introdutórios sobre o feminismo e sobre a sexualidade que possam ajudar quem tiver interesse em desenvolver mais essa leitura. Mas eu quero que vocês me ajudem a pensar isso. Assim como a cor da pele coloca as pessoas em estratos sociais X, agora o sexo também, né? A opinião da pessoa precisa ser validada por alguma coisa que está pendurada na anatomia da pessoa. Ou não. A competência da pessoa está ligada diretamente a isso. Que lógica que tem isso? Como é que a gente entende isso? E como é que a gente se vigia para que esse tipo de coisa não aconteça? É exatamente a mesma coisa. É machismo recreativo, racismo recreativo, homofobia recreativa. Isso não é brincadeira, gente. Isso são formas de determinar com normas e condutas de vida. Eu não estou dizendo que você tem que gostar dessa pessoa. Eu não estou dizendo que eu não gosto de gay. Tá bom. É um direito seu. Não se relacione com ele. É o meme da internet. Eu sou contra o casamento gay. Então não aceito o pedido. Agora, realmente, você julgar esse tipo de coisa pela forma que a pessoa se apresenta, é uma cretinice, é uma idiotice muito grande. Entendeu? E eu conheço, por exemplo, eu vou me arrepender de falar isso, mas eu vou falar de qualquer jeito. Eu tenho um parente, que tem todas essas características e vota na pessoa que diz que eu não tenho culpa se ele faz, não tenho nada a ver se ele faz sexo com o órgão excretor. Sabe? E o que você tem a ver com como a pessoa faz sexo? Eu acho que esse tipo de discurso diz muito mais sobre você do que diz sobre a outra pessoa. Sabe? Porque se você se incomoda,
se uma pessoa ama alguém do mesmo sexo, eu acho que a pessoa não tem problema nenhum. Isso diz sobre você. Eu acho que você deveria procurar terapia para tentar entender por que que você não tem, qual é esse problema que você tem com isso. Entendeu? Existe uma ciência, a psicologia está aí para isso. Entendeu? Para tentar entender quais são essas travas que a gente apresenta, né? E eu faço análise há mais de 10 anos e é muito bom, é um processo muito... me ajudou a ser uma pessoa melhor e eu indico a todo mundo. Indico porque é muito importante a gente se conhecer. Agora, vamos parar com essa idiotice de que mulher serve para isso, mulher serve para aquilo, mulher serve para o outro. Ou homem, ou gay, ou não sei o quê. Deixa as pessoas viverem a vida delas. Entendeu? Ah, mas Deus... Meu irmão, Deus deu livre-arbítrio pra gente. No final dos tempos, a gente vai ser julgado. Logo, isso não é problema seu. O ponto é esse. Ah, a pessoa está errada perante aos olhos de Deus. Beleza. Ele vai assumir, ele vai assumir as responsabilidades sobre a forma de vida que escolheu. Não é você. Viva a sua vida da maneira com que você acha melhor. Não imponha aos outros o que você acha que deve ser a vida do outro. Esse é o problema. Sabe, você não tem o direito de desrespeitar a outra pessoa como ser humano. E quando eu digo direito, eu digo direito civil. Não estou nem falando de direito universal, que também é. Mas você não tem o direito civil de atacar outra pessoa pela cor da pele, pela sexualidade, por nada que seja. A menos que ela esteja infringindo o que a gente definiu, o que foi definido socialmente como código legal, o código penal, o código processual brasileiro. Agora, fora isso, bota a tua língua e a tua incapacidade de aceitar os outros no saco. Antes de falar uma besteira dessa, volta pro esgoto de onde você saiu. Ou tente se tornar uma pessoa melhor e repense esse tipo de coisa. Tá? Esse é o recado que eu tinha para falar, para dar sobre isso. Esses são meus 2 centavos a respeito disso. Beijo a todos e todas e todes.